Agora eu vou falar sobre a vida dos primeiros discípulos. Quando Messias foi elevado às alturas, ficaram 500 homens vendo o mestre subindo às alturas. E apareceu um anjo e disse: varões galileus, estáis a fazer, olhando para cima, este mesmo Messias que subiu, também descerá novamente. E ele tinha anunciado para os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas permanecei orando, e consequentemente jejuando e também vigiando. E o mestre ensinou-lhes a maneira como eles deveriam orar. Quando orares, levantai as mãos para os céus. E ele disse: orai e vigiai. Você ora com os lábios, mas você vigia com os olhos. E se você olha para o céu, você não vai fechar os olhos olhando para o céu, você vai abri-los. E cada vez que o mestre, quando ia agradecer pelo pão, ele levantava os olhos e agradecia o pão, levantando os olhos. O apóstolo Paulo disse para seus irmãos: irmãos, eu quero que todos vós, de joelhos, os braços levantados e olhando os olhos para o céu, oreis. Aí as pessoas oram de olhos fechados, sem vigiar. Só faz orar, mas não vigia. Por que fechar? Você está vendo o que quando fecha os olhos? Você não vê nada. Tudo tem que ser feito com os olhos abertos, vigiando. Porque quando você consegue ter comunhão com o Pai, sem precisar fechar os olhos, você tem comunhão todas as horas. Quando você está trabalhando, quando se você estiver numa luta, correndo para se defender, ou quando o inimigo vier contra ti, tu não vai precisar fechar os olhos para orar. Tu tem que orar com os olhos abertos. E nós estamos numa batalha tremenda agora. O mundo está passando por uma transformação terrível. E nós precisamos vivermos atualmente e pegarmos o modelo que foi dado aos discípulos. Que os discípulos, quando o mestre se foi, eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos discípulos. E os discípulos dividiam de igual modo uns com os outros, de maneira que ninguém tinha falta alguma, todos eram supridos. A palavra comum, a extensão da palavra comum é comunismo. Que você queira ou que você não queira. Aí você me diz: pai, comunismo é coisa do mal. Sim. A palavra primitiva é comunismo. Agora, o que fizeram com ela é outra coisa. Corromperam, fizeram um comunismo tirano, um comunismo exacerbado, mas no reino dos céus o sistema é comunismo. Você acha que vai ter lá no reino dos céus capitalismo? Vai ter dinheiro lá? Vai ter bancos? Nada disso. Vai ter o mesmo sistema que o Pai Celestial criou e que Ele queria que fizesse. O Pai criou a terra. Colocou Adão, Eva, Lilith, esses três formando
pilar. Pilar tríplice. 3 pessoas. Adão, Eva e Lilith. Esses 3 aqui, eles iam... Eva não era para fazer mais nenhuma geração. Ela ia ficar ali sem ter filho. Só Lilith e Adão iriam formar os habitantes da Terra. Tudo que há na Terra é dividido com esses habitantes. A Terra, vamos supor que a Terra tinha 100 pessoas morando lá. Toda a Terra pertencia a essas 100 pessoas. Se aumentasse o número para 1000 pessoas, a Terra tinha de ser pertencente a elas e ser dividida de igual modo para cada uma. O que ocorreu? O que ocorreu é que houve alguns que entrou a ganância, a ambição e começou a querer mais terras para eles e deixar que os outros fiquem sem terra ou com uma terrinha pequenininha. E houve a discussão sobre a terra. Por que houve isso? Porque ao invés de Adão ter ficado com Lilith, fazendo os filhos dela, que seriam filhos de Deus, amorosos, filhos da luz, foi fazer o incesto com a mãe. Poderia ser com a irmã, que não tinha problema, mas com a mãe, aí a coisa pegou. Aí entrou uma maldade. E nessa maldade foi que corrompeu o homem. Em vez de ser tudo dividido igualmente, alguns serão mais valentes, ficavam com as partes grandes. E ele foi tomando de conta, findou, alguns tendo enormes terras e outros não tendo quase nada. E o pior é que eles saíam, quando eles conquistavam a terra, e que a terra era usada para plantação, outras coisas. Quando a terra ficava fraca, eles migravam para procurar outra terra, certo? E aí, se tivesse alguém habitando nessa outra terra, eles tomavam a terra através da espada. De modo que as terras, se foram conquistadas, os grandes latifundiários da antiguidade, não eram terras legítimas, compradas com esforço, com trabalho, mas sim com espada. Isso perdurou por muito tempo. Veja os homens que são chamados de heróis, como Napoleão, Bonaparte, outros, Stalin, outros que eu não me lembro o nome. Eles todos conquistaram tudo através da espada. Então as terras que eles têm foram tomadas à espada, não pertencem a eles, é ilícitas, que deve ser devolvida ao povo todo da terra. Se tem 8 bilhões de pessoas na Terra, esta Terra deve ser dividida por esses 8 bilhões de pessoas, de igualmente, de modo para cada um. O que seria necessário para que a Terra se tornasse um paraíso? Primeira coisa, acabar com o dinheiro. Isso resolveria muitos problemas. Segunda coisa, acabar com as motocicletas. Elas são a causa de 90% dos acidentes. Terceiro ponto, carro particular só deve transitar no final de semana. De segunda a sexta, coletivos, metrôs ou então carros de empresa. Isso iria diminuir quase 80% dos acidentes. Se a Terra fosse dividida igualmente com todos, e todos pudessem trabalhar nela, o que ia acontecer? Ia termos fartura de tudo. As empresas hoje
muitas delas têm dois expedientes, outras só tem um. Vamos dizer que uma empresa, uma fábrica tenha 100 trabalhadores que trabalham durante o dia, né? 2 expedientes. Aumentaria essa fábrica para 300. 100 trabalhando de manhã, 100 à tarde e 100 à noite. Só que a noite seria de 5 às 8. Né? Para a pessoa poder ter tempo de dormir. De 5 às 8. Aumentaria 300 pessoas trabalhando na fábrica. Aí você diz assim, mas não pode aumentar o gasto, as pagas delas. Mas se o sistema fosse sem dinheiro, isso estaria resolvido. Porque você não ia pagar ninguém. Quem ia pagar era o governo. O governo estaria ligado com essas empresas, intimamente com elas. Certo? Só acontece isso se houver um comunismo primitivo, verdadeiro e puro, como ele foi planejado. Mas tanto o capitalismo foi corrompido como o comunismo. Então o sistema precisa ser mudado completamente na face da Terra para que haja um paraíso na Terra. Todos os problemas do mundo serão resolvidos. Por exemplo, as doenças, algumas doenças. Muitas doenças serão resolvidas. Por que há agrotóxicos nas plantas? E a Terra está enfraquecendo. Mas mesmo assim, tanta terra que temos aí, se não houvesse agrotóxico, não haveria tanta doença. Aí você diz assim, quem vai abrir mão disso, de tanta riqueza? Sim. Se você hoje não se adaptar, como é que você vai entrar no reino dos céus? O reino dos céus é assim, vai ser assim. Entendeu? Outra coisa, é uma ilusão você pensar que porque você tem, vamos supor, um exemplo, você tem 10 carros na garagem, mas de fato, de verdade, você só tem um carro, porque você só usa um. Você tem 10 camisas, 20, 30 camisas no armário, no guarda-roupa, mas você só usa um, você só tem uma camisa. Você tem 100 bilhões de dólares no banco, mas você só usa 100 dólares por dia, então você só tem 100. Você entendeu? Outra coisa, aí você se amarra para não ter que dividir, aí chega a morte, acabou. Você não vai dividir, mas vão dividir por você. E vai dividir de maneira que você não faria. Então fica essa reflexão aí. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos criar um esquema. Existem muitas pessoas inteligentes aí, cientistas inteligentes, cientistas da psicologia, cientistas do socialismo. Por que esse povo não resolve esse problema? Porque não querem ou porque não deixam algo. O que está acontecendo no final? Qual o problema que tem a Terra? Será só espiritual? Só espiritual? Vamos pensar mais um pouco. E depois nós vamos voltar a esse assunto para termos mais detalhes.